Bonjour, eu sou Juliette Solé, chefe pâtissier aqui da Le Cordon Bleu de São Paulo. E eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para a gente fazer algumas receitas de petit four. Vamos lá? A gente vai fazer lunette, financier e uma deliciosa geleia de maracujá. Pessoal, seguinte, vamos começar pelos nossos financiers, tá? Para o financier, esse petit four, eu vou explicar de onde ele vem, qual é a história dele, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar a nossa manteiga. A manteiga é o que a gente chama de manteiga noisette, tá? O que é noisette? Eu vou colocar a manteiga da receita numa panela e a gente vai levar para o fogo. E o que vai acontecer? Ela vai começar a derreter e conforme a gente for dando cocção para essa manteiga, o que acontece é, ela vai evaporando, então os líquidos da gordura da manteiga vão evaporar e concentra o sabor. Então, conforme ela vai cozinhando, a gente vai ganhando mais cor, então ela vai ficando cada vez mais marrom. Os sólidos da manteiga começam a ganhar cor também, então isso também ajuda a dar a coloração mais marrom para a manteiga. E a gente desenvolve bastante os sabores, tá? Noisette, manteiga noisette, noisette é uma palavra que significa avelã em francês. Então, a gente usa esse termo porque quando a manteiga atinge esse ponto, ela dá um aroma de avelãs, que remete às avelãs, né? Então, por isso que ela ganhou esse nome. O financier, ele é um petit four, é um bolinho, né? Originalmente ele tinha um formato mais oval, mas aí teve um confeiteiro que mudou um pouquinho, deu uma remodelada na receita e fez ele nesse formato aqui, ó, que é um formato retangular, porque a confeitaria dele era perto da Bolsa de Valores. E aí ele atendia muito, recebia muitas pessoas que eram os financeiros, né? E vem daí a palavra financier. Então, ele fez nesse formato para lembrar justamente uma barra de ouro, né? Mas pode ser qualquer formato. Então, a gente percebe que quando a manteiga começou a ferver, ela ainda fervia mesmo, de sair o líquido, borbulhava, a gente até escutava o barulho, tá? Agora, a gente já começa a ver uma fumaça mais branca, mais densa, e eu consigo enxergar o fundo da panela, os sólidos da manteiga que estão ganhando cor. E o aroma já tá incrível. Não se assustem. A coloração, às vezes, a gente tem a impressão de que tá queimado, mas é assim mesmo. Eu vou levar ela pra geladeira. Então, vamos começar a nossa massa enquanto a nossa manteiga esfria um pouquinho, tá? Primeira coisa, eu vou misturar as claras com os açúcares. Como eu tenho açúcar de confeiteiro e ele é bem fininho, a gente precisa peneirar. Já vou colocar também o mel. Agora eu vou entrar com as claras. E aí a gente vai usar um batedor de arame ou fouet, tá? Pra gente deixar isso tudo bem homogêneo. Então mistura bem. Só pra gente ter essa mistura homogênea. E aí a gente já pode seguir com os secos da receita, tá? Então, a farinha de amêndoas e a farinha de trigo, que a gente também vai peneirar. Assim a gente solta os grãozinhos da farinha. Então a massa tá bem lisa, tá homogênea, só falta a manteiga noisette. Vou pegar aqui a minha manteiga, ela ainda não esfriou completamente, tá? Ela tá quente, não tá fervendo mais, mas ainda tá quente, tá bom? Vou colocar então aqui a minha manteiga noisette. Eu raspo bem para pegar todos os sabores,
que a gente desenvolveu ali na panela. Bem lisinha, só incorporado, não é pra gente ficar incorporando ar. Deixou homogêneo, já tá pronta a nossa massa. Vou levar agora, colocar aqui dentro do nosso saco de confeitar. Para isso, a gente vai manter, então, a parte de cima do saco sempre limpa, tá? E para fazer isso, a gente tem que abrir bem o saco em volta da nossa mão, porque assim a gente consegue manter essa parte limpa e colocar o produto direto lá dentro, tá? Depois de preencher, então, as forminhas, a gente coloca, então, o topping que você quiser, né? O que você quiser dar de sabor para sua massa. Então, aqui eu vou colocar umas amêndoas laminadas. Sem colocar muito, tá? Para não pesar na massa, é só uma decoração. E aqui eu tenho as framboesas, então, frescas que eu cortei ao meio. Vou colocar 2 metades aqui. Forminhas prontas, vamos levar para o forno. Forno pré-aquecido a 170 graus. Vai depender da forminha que você estiver usando, o tamanho do seu financier, o tempo que você vai deixar, tá? Para esse tamanho aqui, eu vou deixar de 9 a 11 minutos. Até ficar douradinho em cima. Ficou dourado, ele tá assado. Para essa geleia de maracujá, eu tô usando a polpa de fruta de maracujá congelada, tá? Essa polpa de frutas que a gente encontra aqui no Brasil tem qualidades muito boas, tá? Elas não têm nada adicionada a não ser a fruta, tá? Então essa daqui é congelada, mas como eu gosto de pedacinhos de maracujá, eu ponho uma unidade da polpa do maracujá fresco. Assim eu tenho as sementinhas. Dá para fazer 100% com a polpa do maracujá, 100% com semente do maracujá fresco e dá para fazer também 100% com a polpa congelada. Aí vai da sua preferência. Eu uso um pouquinho das duas. Olha nosso financier. Vou tirar do forno. O nosso financier já tá douradinho. Agora a gente vai deixar ele amornar. Assim que ele estiver morno, eu já vou desenformar, tá? Eu não vou deixar esfriar, porque às vezes ele pode grudar na forminha, tá? A gente untou, a gente teve esse cuidado, mas eu vou deixar ele amornar, assim eu consigo desenformar sem me queimar e deixo ele esfriar completamente pra gente consumir, tá bom? Então, enquanto isso, vamos voltar pra nossa geleia. Então, vou colocar aqui num bowl a pectina e um pouco do açúcar. Um pouco quanto? A gente fala mais ou menos 5 vezes o peso de pectina de açúcar, tá? Não é uma regra, você não precisa pesar. Se você quiser, ok, melhor. Mas eu coloco um pouco do açúcar aqui na pectina e vou, com um fouet, misturar, tá? Isso vai fazer com que a pectina não empelote a hora que ela entrar na minha receita na panela, tá? Então, essa mistura pronta. Agora, todos os outros ingredientes eu vou colocar direto na panela. Então, a polpa de maracujá, a polpa de maracujá fresco, tá? As sementinhas. E o açúcar, a maior quantidade, que eu não misturei ali na pectina. Vou levar, então, essa mistura para o fogo. Minha polpa já tá morna, eu vou começar a colocar a pectina e o açúcar, tá? A gente vai colocar em forma de chuva sempre. Então eu vou colocando aos poucos e vou mexendo embaixo com o fouet. Assim eu tenho certeza que a pectina não vai pelotar.
Agora a gente vai deixar a geleia aqui, mexendo de vez em quando, até ela dar o ponto. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai ver. Para isso é importante pegar um pratinho e colocar ele já na geladeira para ele estar gelado. Vai ajudar a gente a ver o ponto da geleia, tá? Vamos preparar então, enquanto isso, os nossos potinhos de vidro. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa é esterilizar os potes de vidro, tá? Pra gente esterilizar, a gente vai esterilizar só o pote, tá? A tampa não, a tampa a gente lava bem, seca e ela vai ficar prontinha pra gente usar. Pra gente esterilizar os potes de vidro, uma panela com água. Eu tô cuidando da minha geleia aqui enquanto ela ferve e a minha água já ferveu, tá? Então eu vou colocar com cuidado, eu uso uma pinça para me ajudar, coloco os potes de vidro e vou deixar eles ferverem uns 5 minutinhos, tá? Então isso é o processo de esterilização dos potes de vidro. Vamos desenformar nossos financiers? Eles já estão mornos, tá? Não esfriaram completamente. Eu venho aqui puxando pela lateral e eles saem da forma bem fácil. Vamos reservar agora pra gente montar uma mesa de petit four linda. Aqui, já deu 5 minutos que o meu vidro tá fervendo aqui. Eu vou tirar, então, com a pinça, vira ele para a água escorrer, com cuidado. E vou colocar ele aqui. Como ele tá bem quente, ele sozinho vai secar, a gente não precisa enxugar, tá? Já tá prontinho para receber a minha geleia. A gente vai mexendo de vez em quando e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai ver o ponto com o pratinho que tá na geladeira. Geleia, eu deixei no fogo, então, olhando o ponto dela, ela parece líquida, né? Então vamos pegar o pratinho aqui, na geladeira. O que eu vou fazer é, eu vou pingar um pouquinho de geleia num cantinho do prato. Vou esperar alguns segundos, por quê? Porque assim o frio do prato passa para a geleia vai perder esse calor da cocção, tá? E a gente vai virar o pratinho e ver como ela escorre. Se ela escorrer muito rápido, a gente ainda tem muito líquido. Quando ela esfriar, ela vai ficar muito mole, tá? Se isso acontecer, dá para voltar pro fogo ainda, tá? Vamos virar? Olha só, ela escorre bem lentamente, quase não escorre, tá? Escorreu um pouquinho, bem lentamente. Esse é o ponto que a gente quer pra geleia, ok? Então ela tá bem firminha, vai ficar gostoso com o nosso petit four. Então, aparentemente aqui ela estava líquida, mas a gente viu que o ponto já tá bom, né? Então agora, o que a gente vai fazer é colocar nos nossos vidros, que já esfriaram. Como que a gente vai trabalhar agora para fazer o que eu falei para vocês, que é a pasteurização da nossa geleia? Eu vou tirar um pouquinho dessa água. Deixei o suficiente para ficar até a metade, mais ou menos, do meu pote de geleia. Aqui, com a tampa, então, higienizada, eu vou semi-tampar. Só tá posicionado, não tá fechado de tudo, tá? Pra gente pasteurizar, eu vou colocar o vidro de geleia aqui na água
e eu vou deixar ele fervendo uns 15 minutinhos. Depois eu tiro, termino de tampar o meu vidro e eu viro de ponta cabeça, tá? Isso vai fazer com que a gente termine de esterilizar a tampa e a geleia fique bem vedada. Deixa uns 5 minutos de ponta cabeça, depois pode desvirar e guardar a sua geleia aí o tempo que você conseguir não consumir. Vamos fazer o último petit four agora, o sablé lunette. Vamos ver o que ele é? Pessoal, o sablé lunette nada mais é do que um biscoitinho em formato ou que remeta às lunettes. O que são as lunettes? São os óculos em francês, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a massa. O nosso recheio pode ser a geleia de maracujá que a gente acabou de fazer ou qualquer outra de sua preferência. Então, para fazer a nossa sablé lunette. Sablé vem de areia em francês, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é formar essa areia. Como? Farinha de trigo. Junto com a farinha, eu já vou colocar a farinha de amêndoas, que eu não vou peneirar, tá? Não precisa. A minha manteiga, tá? Manteiga gelada, tá bom? Assim, ela vai se misturar a farinha fazendo essa farofa. Se a manteiga tiver temperatura ambiente ou até quente, ela vai virar uma pasta e a gente não vai ter a farofa que a gente quer. Separado, eu vou misturar o ovo com o açúcar de confeiteiro. Ficou bem homogêneo. Já tá pronto para entrar aqui na minha sablé. Então, vou deixar bater um pouquinho mais, a gente vai vendo que a manteiga vai quebrando cada vez em pedaços menores, tá? Quando a gente tiver uma farofa bem homogênea, vamos dizer assim, que não tenha pedaços muito grandes de manteiga, que ela esteja bem misturada com os secos, aí já é hora da gente colocar o nosso ovo com açúcar de confeiteiro. Então aqui já tenho minha massa pronta. Rolo de massa e um plástico, tá? Plástico de alimentos, a gente vai abrir a massa aqui dentro, tá? Por quê? Porque assim a gente, primeiro, não suja a bancada. Segundo, se a gente fosse fazer na bancada, a gente precisaria colocar farinha, né? E aí, para ela não grudar. E aí a gente adicionaria mais farinha nessa massa, a gente muda a textura dela, tá? E terceiro, fica mais fácil da gente transportar a massa quando ela tá no plástico, tá? Para abrir, puxo o plástico no final da bancada e eu seguro ele com a perna. E eu vou sempre para frente. Então, se eu preciso ir para lá, eu vou nesse sentido. Se eu preciso vir para cá, eu viro o plástico e sigo abrindo para frente. Assim a gente tem mais controle de como a gente vai abrir a massa, tá? Outra coisa que a gente tem que ter cuidado é, então eu tô pressionando e tô aliviando um pouco a pressão no final. Se eu não aliviar, a gente faz pressão com o rolo e a gente achata a massa no final, vai fazer uma ponta achatada, tá? Então a gente faz meio que um U assim, tá? Suavizando a pressão no final para que tudo fique igual. Vira, segura com a perna e vai pro outro lado.
Fiz os 4 lados, tá? Agora eu vou parar e eu vou virar o plástico, porque a massa, como é maleável, o plástico enruga, ele se enfia na massa e ele fica com essas rugas que podem fazer um defeito na nossa massa na hora de assar. Pode quebrar na hora da gente tirar do plástico. Então solta o plástico da massa e coloca de volta. Então, o formato mais tradicional que a gente vai achar é um oval dentado, tá? E a gente faz como se fossem 2 buraquinhos para aparecer os óculos. Mas isso não é uma regra, esse é o formato mais tradicional que a gente vai encontrar. Então, eu vou fazer liso, vou fazer redondo, vou fazer só com um furinho, que é para o importante é a gente ver a geleia que vai ser o nosso recheio, tá? Então, lembrando que como a gente tem 2 sablés sobrepostas, a gente tem uma sablé completamente lisa e a outra sablé que a gente vai fazer o buraquinho no centro. E depois que você cortar tudo, a gente vai levar para a geladeira ou até para o freezer, tá? Com a massa bem fria, a gente consegue tirar ela daqui e passar para uma assadeira para levar para assar. Se eu tentar tirar ela agora, ela tá mole, eu vou puxar, às vezes ela vai quebrar, às vezes ela vai perder o formato. Então ela bem fria, bem gelada, como a nossa base da sablé é a manteiga, ela vai estar dura e aí eu consigo tirar sem problema nenhum, sem quebrar a minha massa, tá? Então essa daqui eu vou levar para a geladeira, mas eu já tenho uma gelada que eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer para levar para assar. Solta do plástico e com ela gelada a gente consegue soltar bem. Aqui a nossa massa pronta para ir para o forno. Forno 160 graus, vai ficar uns 9, 10 minutinhos. Vai depender muito do seu forno. O que é importante é a gente ver que ele tá bem douradinho e aí já dá pra gente tirar. Eu tenho algumas sablés que já estão assadas aqui, então todos esses formatinhos que eu fiz. Além disso, eu peguei um pedaço da massa e eu coloquei um pouquinho de gergelim branco, tá? Só pra fazer uma graça, só pra ter um sabor. Que vai combinar muito bem com uma das minhas geleias. Todos os petit fours prontos, só falta a gente finalizar e fazer a montagem para um belo café da tarde. Para nossa finalização, os nossos financiers que já estão assados, eu vou só finalizar os que têm a framboesa. Quando a gente tem fruta, é legal a gente ter um pouquinho de brilho, tá? O de amêndoas eu não vou colocar. Mas o de framboesa, eu aqueci um pouquinho de geleia de brilho, tá? Geleia de brilho é um produto pronto. É só uma coberturinha que a gente usa para justamente dar brilho nas preparações, tá? Então eu aqueço ela, ó, tá quente para ela ficar líquida, ok? E assim a gente consegue passar em cima do financier para dar brilho. Então, com um pincel, eu venho passando uma camadinha fina. Então, um pratinho aqui com a nossa geleia de maracujá, os financiers de amêndoas. Eu tenho aqui 3 geleias. Um pouquinho da geleia de maracujá que sobrou da minha receita. Eu tenho uma outra geleia de damasco com um pouquinho de baunilha
e uma geleia de framboesa. Só para mostrar para vocês que ela é super versátil essa receita e você pode rechear com o sabor de geleia que você quiser. Com os lunettes recheados, então, só falta a gente finalizar com um pouquinho de açúcar de confeiteiro, tá? Pra gente dar uma outra cara pros nossos lunettes. Muito bem, temos as nossas lunettes com damasco, maracujá e framboesa. Um belo prato de petit four, não é mesmo? Bon appétit et bienvenue au monde Les Cordons Bleus. Espero que vocês tenham gostado. Na próximo episódio, o chefe vai fazer mais uma receita maravilhosa para vocês. Não percam. Merci.